Voltamos com ela, Indira Xavier, que é coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário aqui em Alagoas. Indira, no bloco anterior a gente estava falando sobre a cultura do estupro, que é uma coisa muito maior que está enraizada na nossa sociedade. Eu queria que você continuasse nessa linha. A gente falou sobre a mulher como mercadoria. A gente vê nos comerciais, a gente vê nos programas, a gente vê nas novelas. E o que, que a gente faz para mudar isso? É conversar como a gente está fazendo agora, é participar dos movimentos de mulheres, é tentar educar os nossos filhos? Eu acho que é tudo isso. Porque a cultura, né, da opressão da mulher, eu vou usar mais do que a cultura do estupro, né, e dentro dessa cultura da opressão, todos esses outros elementos, ela é algo que está enraizado na sociedade e que a sociedade pratica e reproduz de forma muito naturalizada, né? Então, infelizmente, embora as mulheres tenham conquistado, fruto inclusive da sua própria luta, o direito ao espaço público, né, a sua independência como forma, inclusive, de sobrevivência, a gente ainda vivencia, e particularmente aqui no Nordeste brasileiro, o velho hábito de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que esse tipo de coisa a gente não deve se meter, daqui a pouco eles se resolvem, e na verdade não é bem assim. Porque o que a sociedade brasileira tem feito às mulheres é algo que tem que nos chamar a atenção. Os índices de violência, os índices de feminicídio às mulheres brasileiras são índices que nem países que estão em guerra conseguem ter. Porque todos os dias, a cada hora e meia, uma mulher é morta no nosso país, por ser mulher. E aí essa é a grande diferença, o que representa o feminicídio, que ela é morta por ser mulher. Exatamente, né? Exatamente pelo outro achar que ela não é sujeito de direito ou não tem essa relação de igualdade, de desejo, de liberdade, assim como ele. Que ela não ocupa um espaço na sociedade, que ela está ali refém daquele sentimento e daquela pessoa. E, na verdade, não é bem assim, né? Nós lutamos para que a gente possa ter direito de escolher estar ou não estar em relações, escolher ocupar ou não ocupar postos, né? A sociedade não tem que dizer para nós o que é que a gente pode e o que é que a gente não pode fazer. E aí a gente está numa sociedade onde há estudos que dizem que a mulher ainda ganha menos do que o homem, pelo menos 30% menos do que o homem, ocupando os mesmos cargos. Como é que a gente, vocês do movimento principalmente, enxergam isso? Olha, assim, a gente enxerga como, na verdade, um elemento que precisa estar pautado. Quando eu falei aqui no bloco anterior sobre o caráter do movimento, ele tem a ver exatamente com isso. Como é que você vai garantir a efetiva emancipação das mulheres se elas não conseguem ser donas e senhoras da sua vida? Né? A gente sabe que a dependência, que a relação de poder estabelecida entre o homem e a mulher na sociedade, ela perpassa a questão econômica, mas tem outros elementos, é óbvio. Mas ter a independência econômica é fato determinante, porque isso possibilita que essas mulheres, se em relação de violência, em relações abusivas, ela possa se libertar dela. Mas, ao passo que você não garante a equidade de direitos, né, a paridade salarial, ao passo que você não garante acesso a serviços básicos de que essas mulheres disponibilizam, como saúde, educação, moradia, elas acabam, ainda assim, se sentindo refém dessas relações. E isso é muito grave porque a gente está passando por um processo de crise muito duro e prolongado no nosso país, de crise econômica. E é exatamente as mulheres que têm sido as principais vítimas, porque nós estamos nos postos mais precarizados de serviço, principalmente nos serviços terceirizados, no comércio, e aí se não há aquecimento da economia, as pessoas não compram e o comércio demite, e as primeiras a serem demitidas são as mulheres, entendeu? E esses lares no nosso país, os chefiados por mulheres, que são cerca de 50%, são os lares mais pobres. E aí se precisam, por exemplo, de uma creche para se colocar os filhos, mora na periferia e não consegue. Se for cortada, por exemplo, as verbas para a abertura dessas creches, as mulheres são prejudicadas também, por exemplo. Exatamente, sim. Olhe, em tempos de crise, toda a classe trabalhadora sofre, mas as mulheres elas sofrem particularmente, porque o aumento da violência
atinge diretamente as mulheres, porque a falta do acesso aos serviços básicos sociais atinge diretamente as mulheres e a falta de emprego, né? Então, a gente vive um empobrecimento muito evidente das mulheres que são chefes de família no nosso país, né? Exatamente por conta dessas condições. Então, por que a gente está falando isso? Porque a sociedade, ela não pode somente dizer que vocês são livres, vocês podem ir procurar emprego, vocês podem ser independentes, se ela não dá as condições para isso. Como é que você vai dizer para uma mulher solteira, com filho, que ela pode ir e procurar emprego? Se ela não vai conseguir encontrar, ou se ela conseguir, ela não vai ter as condições de, com aquele emprego, assegurar o bem-estar do seu filho e o seu próprio bem-estar. E aí a gente, nesse cenário, tem um dado recente da ONG internacional Save the Children, que diz que o Brasil é um dos piores países para se nascer menina. Como é que vocês também enxergam isso e que dado é esse que diz que no Brasil está atrás da Nova Guiné, Guatemala, Sudão, Burundi, de países, né, que realmente não têm um desenvolvimento social como o Brasil tem economicamente, mas também o Brasil parece que não está fazendo políticas públicas para suas mulheres. Não só não está fazendo políticas públicas, como tem retirado as poucas que tem, porque infelizmente a gente presenciou a extinção do Ministério das Mulheres, entendeu? A retirada das verbas desse ministério para se efetivarem em políticas públicas, e o nosso Estado, por exemplo, nem tem um plano de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Então, na verdade, não só não assegura, como não promove outros. E com relação às meninas, infelizmente é verdade. E a nossa cidade, a cidade de Maceió, é uma das piores cidades do Brasil para se ser menina. Exatamente. E aí o que é que esses dados eles levam em consideração? O acesso à educação, acesso ao emprego, os casamentos, né? Porque a gente acha que essa cultura de casar muito jovem é só nos países atrasados ou nas cidades do interior. E na verdade não é bem assim. Gravidez precoce. Então, esses dados eles levam em consideração esses fatores e outros fatores mais e que chega a essa conclusão, né? Por exemplo, a cidade de Maceió é uma das cidades onde as meninas mais engravidam, né? E, por exemplo, que tem um péssimo acompanhamento pré-natal pelos próprios postos públicos de saúde, né? Você tem um alto índice de evasão escolar dessas meninas, porque não há garantia de permanência dessas meninas que engravidam. Então, assim, né, você tem, por exemplo, muitos casos de estupros e, inclusive, você tem casos de tráfico de meninas na nossa cidade, né? Então, assim, a gente tem uma série de dados, né? A ONU tem feito ações junto com as suas entidades parceiras, tentando alertar para esse dado, mas, infelizmente, se a gente prestar atenção, tudo que se refere a políticas voltada para as mulheres, a ações voltadas para as mulheres, ou até aquilo que as mulheres são vítimas na nossa sociedade, ela ainda é muito silenciada, né? É uma cultura do silenciamento para esconder o que não dá mais para esconder. Então, quando as mulheres se levantam, por exemplo, na Primavera Feminista, que a gente viu, entendeu, no ano passado, parece que causa um espanto na sociedade, mas, na verdade, esses movimentos, eles têm surgido aos montes, e as meninas, por exemplo, as jovens, elas têm sido um protagonista muito desse processo, exatamente por esse sentimento de querer uma perspectiva, de querer um futuro, e de olhar para a sociedade e não conseguir enxergá-lo. Pois é, Indira, aí a gente tem até na internet mesmo se propagando movimentos contra o feminismo, porque diz que as mulheres querem ser mais, querem estar não iguais, mas mais do que o homem. O que é que você fala para as pessoas que são contra as feministas e toda a luta feminista? Olhe, que essas pessoas conheçam efetivamente o que é o feminismo, né? Porque o feminismo ele promove a libertação das mulheres e não a disputa das mulheres e os homens na sociedade. Ele promove a tomada de consciência daquilo que para algumas pessoas é tão óbvio, mas para as mulheres no nosso Brasil não é tão óbvio, que é essa situação de violência, né? Você olhar e conseguir perceber que você vive numa relação abusiva, que você vive numa relação violenta e que você não é obrigada àquilo, porque você não precisa viver aquilo, é algo que parece tão pequeno, mas que é tão grande para as mulheres que passam por isso, né? E o feminismo ele é exatamente isso.
E as pessoas que se levantam contra o feminismo é exatamente aquelas pessoas que querem manter a ordem do jeito que está. E nós não podemos aceitar. Até porque, como eu falei no outro bloco, as mulheres elas são protagonistas das lutas que se desenvolvem na nossa sociedade. E a gente não podia deixar de ser protagonista da nossa própria luta pela nossa emancipação, pela nossa libertação, pela nossa tomada de consciência, para que a gente não aceite e não ache mais natural tudo o que tem acontecido às mulheres. E nós precisamos ser solidárias umas com as outras, porque é essa sociedade que diz que as mulheres não podem ser solidárias, que paga estudiosos, que paga propagandas de televisão para dizer que as mulheres elas não são amigas umas das outras, porque as amizades efetivas são entre os homens, mas as mulheres elas não podem ser amigas umas das outras. E é esse mesmo tipo de cultura que permite com que as mulheres que estão vizinhas umas das outras e uma escuta a outra ser agredida e violada e ela é incapaz de bater para se solidarizar, porque ela acha que se ela bater na porta da vizinha, a vizinha vai achar que ela está querendo tomar conta do espaço dela e na verdade não é bem assim. Então nós precisamos desenvolver a solidariedade entre as mulheres para que a gente possa mostrar para a sociedade o que é que tem acontecido conosco e que nós não vamos mais aceitar. Então vamos nos unir, né? Com Obrigada certeza, pela obrigada. sua presença, obrigada também telespectador do TV Cidadão.